Então, agora, se dissermos que comida ruim mata, e a colocarmos em tudo, como no cigarro. sim, né? e, sabe, toda a televisão cantar essa história, então você não vai ver. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Yeah. Please welcome Lewis Howes. Recentemente eu li uma estatística que diz que 150, 180 mil pessoas morrem todos os dias no mundo, então eu não tenho certeza da exatidão disso, mas Parece é correto. por aí, né? Então, de 150 a 180 mil pessoas morrem. E, em sua opinião, qual é a principal causa das pessoas morrerem mais cedo do que deveriam? Bem, há muitas causas, é claro, sabe, em diferentes partes do mundo. É muito, muito diferente. Muitas pessoas morrem de desnutrição, não tem comida suficiente, sabe? Mas muitas pessoas, talvez agora mais pessoas, morrem de excesso de muita comida e muita Obesidade. comida que faz mal. Uhum. Então, sim. Então acho que até mesmo a China e o Médio Oriente e regiões que tradicionalmente estavam indo muito bem, agora estão começando a haver obesidade, sobrepeso, diabetes, etc, etc. E esse é certamente o centro. Muita comida e o tipo errado está no centro de quase todas as doenças que você possa imaginar. Sério? Há mais pessoas morrendo por falta ou por excesso de comida? Não conheço as estatísticas sobre a falta de alimentos, mas posso dizer que há mais ou muito mais pessoas morrendo por excesso de comida. Uma abundância de alimentos errados Sim, também. sim. Mas o número de pessoas desnutridas ainda é alto. Então, acho que ambos são um grande problema, sim. Qual tem sido uma das maiores... Você tem estudado isso há quase 30 anos, né? Você é realmente obcecado com dados, a pesquisa, a realização desses testes de laboratórios. Então, qual foi a maior descoberta que você fez sobre o aumento da vida útil e da longevidade nos últimos anos? Bem, acho que uma das maiores descobertas foi Viator, certo? Esses genes que... porque quando eu comecei a trabalhar com Roy Walford aqui na UCLA, bem perto, foi em 1982, certo? E estávamos apenas fazendo biologia comparativa. Você pega um rato velho, um rato jovem, uma pessoa velha, uma pessoa jovem, e no final, você sabe tanto quanto antes, certo? Quero dizer, você está tão confuso quanto antes. Você sabia que havia diferença, mas não tinha ideia do porquê. Então, voltei para o departamento de bioquímica e passei de humanos e camundongos para micro-organismos. E acho que foi aí que tudo mudou, pois conseguimos identificar os genes que controlam o envelhecimento a ponto de pegarmos esse micro-organismo e conseguirmos fazê-lo viver 10 vezes mais, apenas Sério? por 2 mutações e jejum, certo? Nós o submetemos a um jejum e em seguida tivemos 2 mutações, uma que chamo de via do açúcar e outra a via da proteína, além do jejum. E então reprogramamos completamente a vida, certo? Acho que essa foi Um grande o avanço, ponto central inicial que descobriu a Viator no envelhecimento. E em seguida fizemos um acompanhamento com nutrição e descobrimos que a restrição de proteínas, desde que não seja exagerada, muito baixa, também é fundamental para o envelhecimento e as doenças. E depois disso, tudo ao mesmo tempo, o jejum, o uso do jejum, as dietas que imitam o jejum. E havia uma espécie de resposta que Roy Walford estava fazendo. Então, Roy Walford, para quem não sabe, foi provavelmente a pessoa mais famosa do mundo em nutrição e envelhecimento. E ele era um médico e professor da UCLA. Estava trabalhando em algo chamado restrição calórica, que é uma ideia simples. O que acontece se você adotar uma dieta normal e reduzi-la em 25%? Basta comer menos, 1/4 a menos de qualquer dieta. Em vez de 3.000 calorias por dia, 2.500 ou 2.000... Sim, então digamos 2.000 calorias em vez de 2.400 ou 2.200. Então, com muita restrição. E na verdade, na maioria dos casos, era mais 1.800, 1.900 calorias para as pessoas que estavam envolvidas nos testes. E então, um de seus alunos, Richard Weindrecht, que estava aqui na UCLA, no laboratório de Walford, logo antes de mim, fez um estudo com macacos, certo? Eles pegaram macacos em Wisconsin e fizeram um estudo ao longo da vida.
Vamos ver o que acontece se você os restringir em termos de calorias. Se você der a eles 25% menos de comida, o mesmo alimento, mas 25% menos. Se você observar isso, é notável porque você diz, acabou de revolucionar a medicina. Eles passam de 60% de diabéticos ou resistentes à insulina para 5%. O câncer é reduzido em 50%. O corte de saúde e a doença cardiovascular são reduzidos em 20% a 30%. Mas se você observar esses macacos, eles não vivem muito mais. E assim... Então, restringir aos macacos 25% da comida, eles tiveram menos doenças ou menos câncer, mas não mais, foi isso que você disse? Eles tinham menos de todas essas doenças, todas as principais doenças. Mas eles não viveram mais do que... Não, eles viveram um pouco mais, mas não muito. Você pensaria que ao eliminar as diabetes, menos saúde dos cânceres e 30% menos doenças cardiovasculares... Deveria viver mais 10 anos, 25 anos a mais. Quero dizer, não os macacos, mas sim, digamos 20% a mais, algo assim. E isso não aconteceu. Então, isso te diz que havia coisas boas e ruins nessa dieta. E então, o que passei os 30 anos seguintes fazendo foi como posso eliminar os aspectos ruins, porque, obviamente, o lado bom é inacreditável. Quero dizer, mais do que qualquer um poderia sonhar, mais do que o INS foi capaz de fazer, o Instituto Nacional de Saúde tem sido capaz de fazer em todos esses anos, certo? Quer dizer, reduzir, quase eliminar o diabetes e reduzir o câncer e as doenças cardiovasculares em 30% a 50%. Então, sim. Então, como fazer isso? E acho que a dieta de jejum periódico certamente tem o potencial de permitir que as pessoas... e veremos. Quero dizer, é claro que temos muitos testes clínicos, portanto não é mais apenas a minha opinião, muitos ensaios clínicos, mas a ideia é... Você pode intervir por apenas 5 dias, em vez de matar as pessoas de fome, delas um pouco de comida. Não toda a comida que elas gostariam, mas um pouco de comida. E se você fizer isso apenas uma vez a cada 4 meses, por 5 dias, é isso mesmo, ou talvez até mesmo uma vez a cada 6 meses, isso poderia mudar a saúde de alguém? Dieta restrita de 5 dias, e não restrita todos os dias para o resto da vida, mas por 5 dias, algumas vezes no ano. Sim. Entendi. Então, e se você fizer essa dieta vegana que imita o jejum com conteúdo muito específico, 2 ou 3 vezes por ano? Isso poderia mudar as coisas da mesma forma que a restrição calórica mudou as coisas? Quero dizer, está começando a parecer que sim. Está chegando a esse nível. Então, veremos. Mas será que está chegando a abolição do diabetes? Não sei. Mas certamente temos um estudo clínico em andamento, que terminou agora, na Holanda, que estuda a diabetes nos 12... São ciclos mensais. Então... veremos muito em breve os resultados desse estudo, mas acho que haverá um estudo saindo a cada 2 meses usando a FMD, então... Você acha que é possível reverter diabetes ou cânceres com dietas de restrição calórica, esse tipo de coisa? Sim, não é apenas possível, mas fazemos isso o tempo todo. Sério? Acabei de fazer uma transmissão ao vivo no Facebook, infelizmente em italiano, mas pegamos em um médico na Itália. Ele tinha diabetes e hipertensão. Era um médico? Um médico, sim. Diabetes e hipertensão. Fizemos isso de propósito, certo? Atendemos muitas pessoas, temos 2 clínicas, clínicas de fundação, atendemos muitas pessoas, mas queríamos falar sobre esse caso, certo? Então, ele tem hipertensão, diabetes e toma 4 medicamentos por dia. Então, começamos com o que chamo de dieta da longevidade cotidiana. É uma dieta pescetariana. Ele já está melhorando com isso. Depois... Você olha para os gráficos e vê que começamos com a dieta que imita o jejum. E ele se estava saindo muito bem com a hipertensão, estava indo muito bem com o peso, mas não estava indo muito bem com a glicemia, o componente diabético da doença. E assim que ele começa a dieta que imita o jejum, você vê glicose em jejum e a A1C caindo. E 2 anos depois, está perfeito. Sem medicamentos, não há doença. Sim. Quer dizer, mais uma vez, eu não falaria assim se não tivesse ensaios clínicos para apoiar isso, certo? Mas achei que a visualização ficou muito boa e sabe o que pode ser feito.
Então, qual foi o protocolo dele durante 2 anos? Ele permaneceu com o jejum mimetizado todos os dias? Era uma vez a cada 2 6 meses? vezes por ano. 2 vezes por ano. E depois ele fez a A dieta, dieta da longevidade. mas sabe, a ideia nas clínicas é trabalhar com o paciente, não revolucionar a dieta de alguém. Tente começar com o que você gosta, o que você acha que pode suportar pelo resto de sua vida, sabe? E depois trabalhar com isso. É uma dieta de longevidade que é realmente adaptada à necessidade do médico, nesse caso. E sim, ele fez muitas das coisas que dissemos e algumas coisas ele não fez. Então, Como o quê? Que outras coisas? bem, acho que, por exemplo, pedimos a ele que também se exercitasse e ele não se exercitou. E pedimos a ele que fizesse intervalos de 12 horas por dia para comer 8 da manhã, 8 da noite. Na maioria das vezes, ele não fez isso. Sim. Então, Mesmo sem exercício, sem alimentação com restrição de tempo e apenas fazendo a longevidade, o processo de imitação de jejum 2 vezes por ano, ele pôde reverter diabetes, deixar de tomar remédios. hipertensão e diabetes. O que é hipertensão? O que Pressão é isso? arterial elevada. Pressão alta. Ele reverteu isso, diabetes e perdeu peso também? Sim, perdeu peso, sim. Perdeu peso, ele voltou, ainda está um pouco acima do peso, mas não tanto. É. E está perfeito. Marcadores sanguíneos perfeitos e... Agora, o que é há na dieta da longevidade? Quais são esses pilares? A dieta da longevidade é pescetariana, ou seja, talvez peixe 2 ou 3 vezes por semana. E depois é uma dieta vegana, muitas leguminosas, muitos feijões e grão de bico, etc. E você come muito, certo? A ideia é comer muita comida, mais comida do que você comeria Sério? em uma dieta de alto teor calórico. Pratos grandes, mais pratos grandes. Então, por exemplo, o que eu como 5 vezes por semana é um pouco de macarrão, talvez 70 gramas, tipo 2 ou 3 porções, e depois muitas verduras e talvez muitos legumes. Muito grão de bico, feijão preto ou feijão verde. Sim, então Você é muito magro. eu sou... Você é um cara bem sim, magro. sou- Então você come muita eu comida, é como isso que muita você comida, diz? sim, eu como muito. Mas como você se mantém magro? É uma questão genética? É um processo? Bem, sabe, é ciência, certo? Então, o conteúdo dos alimentos regulará o metabolismo, certo? Sério? E há muitos... Não a quantidade, mas é o conteúdo. Não a quantidade... bem, em primeiro lugar, você pode comer muitos alimentos com baixas calorias. De baixas certo? Não é calorias. denso em calorias. Então esse vários já níveis. é um fator importante. O fato de você ter um sistema mecânico, seu intestino está cheio de alimentos e fibras. Isso já ajuda, você sabe, a comer, a regular a quantidade de alimentos que você ingere. Há também uma base de nutrientes e o sistema detecta a quantidade de nutrientes que você tem e o que está faltando. Se não estiver faltando nada, isso também é uma ordem para que você não precise comer mais, pois já tem tudo o que precisa. E além disso, há uma outra ordem dentro do alimento sobre a regulação metabólica. Ainda não publicamos sobre isso, mas digamos que há componentes do alimento e não posso dizer o que é, mas posso dizer os experimentos. Então pegamos ratos e damos a eles 2 tipos de alimentos que têm, de facto, mais calorias, ou muito mais alimentos, um pouco mais de calorias na dieta A, certo? E eles comem demais essa dieta e eles perdem peso, enquanto na dieta B, eles ganham peso. Então, Espera, então eles têm mais calorias, mais alimentos na dieta A, na dieta B, menos calorias, menos alimentos e eles perdem peso na primeira dieta e eles ao ganham longo peso do na tempo? segunda dieta. Como isso é possível? Bem, porque a regulação da quebra de gordura, a regulação das taxas metabólicas, a regulação da produção de calor, o sistema... todo mundo conhece alguém que come o tempo todo. E eles são magros Sim, e mesmo em desfiados seus e são 40 magros, e né? 50 anos. E Eles... você pensa, como é que isso é possível, né? É a genética, o conteúdo, o contexto,
dos alimentos que eles estão comendo? Bem, não. No caso deles, provavelmente é genética. Sim. Algumas pessoas simplesmente nascem com os genes certos e podem fazer isso. Porque, na maioria das vezes, você pergunta a eles o que eles comem e eles... Batata frita, Sim. pizza, sorvete. Mas poucas pessoas têm isso. Especialmente, quero dizer, todo mundo tem esse metabolismo aos 20 anos. Mas quando se chega aos 40 e 50 anos, pouquíssimas pessoas o têm. Mas quando você encontra essas pessoas, é realmente notável. Elas comem 2 vezes mais do que todo mundo e continuam magras. Então, Eles perdem peso. sim. Então, isso pode ser controlado pelos genes, mas também pode ser controlado pelos alimentos que você ingere. Digamos que você não tenha o gene de queima de gordura em seus 60 anos e não tenha nascido com ele. Qual foi a dieta a que esses ratos tiveram que os ajudou a perder peso e comer mais? Sim, isso eu não posso dizer, mas posso dizer quando eu publicar meu livro. E a propósito, todos os lucros vão para, ou a minha parte vai para a caridade, e que é a dieta vegetariana, a dieta da longevidade. Sim, A dieta da longevidade é certamente a única dieta que se aproxima o suficiente da capacidade de causar esses efeitos. Sério? A dieta da longevidade. Sim. Então, muitos vegetais, muitos legumes, muitos nutrientes e Peixe algumas pescado vezes por algumas vezes semana. por semana, 2 ou 3 vezes por semana e sempre acho que cada pessoa deve analisar sua própria resposta, certo? Como acabamos de dizer, algumas pessoas podem queimar mais, outras podem queimar menos. Então, é realmente uma questão de observar sua circunferência abdominal, seu peso e sua massa muscular. Se você baixar demais, talvez as proteínas não sejam suficientes, talvez a qualidade da proteína não seja suficiente. Então, todos esses aspectos são personalizados e pessoas diferentes podem ter de fazer ajustes para Com garantir certeza. que no final você está bem. Sim. Você pode comer muita ou pouca proteína. Quanto a proteína realmente afeta o corpo? Seja você atleta que treina duro todo dia ou apenas uma pessoa que não está se exercitando tanto quanto deveria, como o consumo de proteína afeta realmente o corpo? Sim, a proteína é muito importante. Você pode comer demais. A maioria das pessoas consome demais. Sério? Estamos prestes a publicar uma meta-análise sobre pessoas que têm níveis muito altos de IGF-1 e esse IGF-1 está associado à mortalidade precoce. Sério? Mas depois vemos o oposto. Vemos que as pessoas que têm IGF-1 muito baixo estão se saindo ainda pior do que as pessoas que têm IGF-1 muito alto. Então é melhor ter mais proteína do que menos. Bem, não. O melhor é ter esse nível baixo mais suficiente. Essas são as pessoas que vivem mais tempo e são as que vivem mais saudáveis também, aparentemente. Então, E qual a quantidade que você deve ingerir diariamente, eu acho? bem, calculamos que cerca de 60, 70 gramas de proteína por dia parecia estar no ponto em que não era nem muito alto ou muito baixo. Isso é Quero algo- dizer, é uma média de... Isso foi baseado no NHANES, no banco de dados do CDC, nos Estados Entendi. Unidos. Isso não importa se você é grande ou pequeno, se baseia no fato de se eu tiver com 90 quilos eu como um pouco mais, se eu tiver com 100 quilos eu como um pouco Não, menos. isso é por quilograma, certo? Sim, Ok, deveria entendi. ser por... e deveria ser realmente por quilograma de músculo de massa corporal magra, ossos e músculos. Não deveria ser se alguém tiver 50% de gordura, que é contada talvez pela metade. Sim, há alguns cálculos a serem feitos, mas sim, se alguém pesa 90 quilos e tem apenas 15% de gordura, essa pessoa precisa de muito mais proteína do Ok, que mais proteína. alguém que é de 55 quilos e 40% de gordura. Certo, certo. Sim, então... 60 a 70 gramas por dia com base nos músculos, né? Nessa base. Bem, o número deve estar entre 0,7 e 0,8 gramas por quilograma, ok? O que, na minha opinião, é cerca de 0,15 a 0,17 gramas por quilo. Por quilo. Por quilo, sim. Ok, Então- quanta proteína você deve consumir por dia? Sim, essa é a quantidade Entendi, de ok. proteína. Em seguida, fazemos ajustes com base no facto de isso não é suficiente para Certo, mim ok. porque faço muito treinamento, muito exercício. Então, vou só aumentar um pouco até conseguir... Por exemplo, acabamos de fazer um teste clínico com pacientes com câncer e
E estávamos tentando tornar o sistema muito hostil ao câncer, certo? E os médicos insistiram que então demos um pequeno treinamento para as mulheres com câncer de mama. Treinamento muscular. E queríamos garantir que elas mantivessem a sua massa muscular. E uma coisa interessante é que elas acabaram ganhando massa muscular, certo? Então, estávamos apenas dando a elas proteína demais. E acho que o erro foi, dar a elas 1,5 grama por quilograma, em vez de 0, portanto, quase o dobro. Oh, uau. Então, de qualquer forma, sim. Então, você pode ver que medimos a força de preensão e a massa magra do corpo, a função muscular. Você pode ver tudo aumentando, especialmente a função muscular e a massa muscular. Então, não é preciso assim muito. Acho que a maioria das pessoas poderia vir à clínica aqui, a clínica da Fundação Create Curse, e eles podem testá-lo e apenas certifique-se de ter a quantidade adequada com base no que você está tentando alcançar. Entendi. Quanto ganho de massa muscular e o fato de ter músculos fortes ajudam a diminuir doenças e também aumentar a longevidade? E é importante a gente pensar em ter mais músculos ou menos músculos? Não, na verdade não. Sério? Não. Com base na longevidade e nas Se você doenças? observar as pessoas que vivem há mais tempo, uma de minhas paixões é viajar pelo mundo e visitar as pessoas mais velhas que vivem. Por exemplo, acompanhei Emma Morano nos últimos 5 anos de sua vida. Ela chegou aos 117 anos. 117? Sim, a terceira pessoa mais velha que viveu neste planeta. Uau! E a maioria deles é muito magra e muito frágil. Eu acho que na cidade você vai estar muito magra. Sim, mas acho que se você olhar como eles eram, se olhar as fotos e se olhar os seus filhos e filhas, Eram magros. na maioria dos casos são muito magros. Os okinawanos, por exemplo, é outro lugar no Japão onde eles têm longevidade recorde e são muito magros. Agora, isso não significa que seja necessariamente bom ser velho e magro. Provavelmente não é bom. Você quebra os ossos e Sim, cai, você é né? frágil, mas é isso que estamos tentando trazer para essa nutrição específica por idade. Estamos dizendo, por exemplo, publicamos há alguns anos que as pessoas com 70, 80 anos de idade, eu quero dizer, enquanto as pessoas que tinham uma dieta pobre em proteínas estavam se saindo muito melhor até aos 65 anos em relação ao câncer e à mortalidade geral, depois dos 65 anos, quando perguntamos aos idosos de 70, 80, 90 anos quantas proteínas você ingere por dia, e a resposta foi muito pouco, eles não estavam se saindo bem. Eles não estavam se Não saindo estavam. bem, com Se pouca tivéssemos uma proteína. pessoa de 60 ou 50 anos e ela dissesse, tem uma dieta muito pobre em proteínas, ela estaria se saindo muito bem. Então, isso sugere que, eventualmente, esse músculo, essa força, vai ajudá-lo na velhice, mas não ajuda muito, porque provavelmente esses fatores de crescimento e os alimentos que você ingere que o ajudam a manter o músculo também estão trabalhando contra você quando falamos de diabetes, câncer, doenças cardiovasculares, etc. Se você tivesse uma varinha mágica e pudesse eliminar 3 alimentos ou 3 tipos de alimentos no mundo que a gente nunca mais poderia comer, quais seriam esses alimentos que o ajudaria a ter mais longevidade, um corpo mais saudável, menos doenças? O que você diria serem esses alimentos? Não gosto de dizer isso porque as pessoas Ou se pensam, você pudesse- vou tirar a carne vermelha do... Bem, se você pudesse minimizar de alguma forma e fazer de vez em quando. Sim. Eu diria que certamente carne processada, Alimentos processados. sabe? Sim, essas estão claramente na categoria ruim para câncer, doenças cardiovasculares, etc. Então eu diria que provavelmente gorduras animais fritas, sabe? Óleos, etc. Quando são fritos não são nada bons. E o que acontece quando eles são fritos? Bem, quero dizer, as gorduras mudam e quando mudam podem causar inflamação, podem contribuir para... quer dizer, a principal causa de morte nos Estados Unidos ainda é a doença cardiovascular. Certo. Então, sim. Essa é uma causa de inflamação. Inflamação nas gorduras. As gorduras, então, irão se depositar nas paredes internas das artérias. E quando você tem inflamação, mais as gorduras, e essas gorduras saturadas em particular,
Agora você tem uma receita para É um ataque desastre. cardíaco, para derrame, Entendi, etc, entendi. etc. Então esses são... Então, carne processada, gordura de animal frita e qual seria a O terceira? terceiro pode ser tipo doces processados, certo? O tipo de coisa que você vê Tipo o uma quê? embalagem com muito açúcar. Ah, essas coisas são maravilhosas. Bem, quero dizer, sim e não. Por exemplo, todos os dias eu como chocolate amargo, 85% de chocolate amargo. Acho que se você me perguntar, sabe, quando eu costumava comer doces... O sabor não é tão bom bem, pra eu você, teria né? dito, não, eu prefiro doce. Se você me perguntar agora, eu diria, não tem jeito. Eu estou muito mais feliz com o chocolate amargo, sabe? E por que isso acontece? Bem, porque acho que mais riqueza no sabor é como se, sabe, aos 16 anos bebemos cerveja, certo? E Coca-Cola. E por fim, eventualmente, vem o vinho e demora um pouco, certo? Demora um É, pouco. adquirir o Sim, paladar, né? mas para a maioria das pessoas, se você disser, as pessoas que estão bebendo vinho ou, digamos, cerveja de alta qualidade, dizem que querem voltar e comer as coisas açucaradas. Algumas pessoas dizem que sim, mas muitas pessoas dizem que não. Quero dizer, prefiro isso. Prefiro uma cerveja de alta qualidade, O vinho, né? O vinhozinho. ou vinho, em vez de bebidas baratas ou açucaradas. Então, acho que é a mesma coisa com os doces. Com o tempo, você acaba apreciando o sabor incrível de alguns doces muito saudáveis. Com certeza. Que não são necessariamente vistos como muito saborosos. É verdade, mas são adquiridos com o tempo e se tornam mais saborosos também, né? Então, o jejum se tornou uma coisa muito falada, a gente já falou sobre isso, tem todos esses aplicativos de jejum com milhões de usuários, há toneladas de livros sobre isso, diferentes tipos de jejum. Tem o jejum só de água, tem o que você faz por alguns dias, tem restrição de caloria também, tem o jejum de restrição de tempo, tem a dieta que imita jejum, todos esses tipos. Você poderia explicar os prós e contras de alguns tipos que você Sim. vê e qual deles seria mais eficaz para a gente ou algo que a gente pode experimentar e ver como funciona? Eu definitivamente diria não à sua última pergunta, certo? Então, sim, não se trata de tentar, porque o jejum é como comer, certo? Ele pode fazer muito bem ou muito mal para você. Então, portanto, eu diria que estamos começando a ver muitos estudos clínicos e pré-clínicos, ou seja, em animais e clínicos, e em um determinado momento você junta tudo e tem uma boa noção do que funciona e do que não funciona. Isso não significa, não é de alguma forma definitivo, mas você tem uma boa noção. Portanto, eu diria que se analisarmos o tipo de jejum diário, o que claramente funciona e não está associado a nenhum efeito negativo são 12 horas. 12 horas 12 de horas de jejum tempo para comer. por um dia. Não coma por 12 horas. Sim, digamos, 8 da manhã, 8 da noite, pare de comer às 8 e não coma mais até às 8 horas do dia seguinte, certo? Então, eu diria que nunca vi um estudo negativo sobre isso. Portanto, se você acordar e comer entre 8 e 8 horas, tá tudo bem. Sim. Não coma antes de 8 da manhã, nem depois Sim, das 20. sim. Então, essa já é uma ótima opção. Agora, outra. Agora, se você for para 16 horas, certo? Digamos 16, 8, você começa a ver muitos benefícios, mas começa também a haver muitos problemas. Que tipo de problemas? Bem, em primeiro lugar, formação de cálculos biliares, certo? Operação da vesícula biliar, formação de cálculos biliares, eles duplicam entre as pessoas que jejuam por 10 horas e as pessoas que jejuam por 18 horas, certo? Sério? Sim. Então, só para citar um. Outro, estudo após estudo após estudo, e nós fizemos o mesmo estudo, mas alguém o publicou antes que tivéssemos a chance. As pessoas que pulam o café da manhã, quem faz jejum por 16 horas pula o café da manhã. E as pessoas que pulam o café da manhã tendem a viver menos, a ter mais doenças cardiovasculares e a ter mais doenças em geral. Peraí, vamos explicar isso então. Durante anos eu tomava sempre café da manhã porque eu amo isso. E aí eu ouvi falar sobre jejum intermitente, que consiste em pular o café da manhã, comer no almoço e fazer a janela de 8. Mas você está me dizendo que estudos mostram que todo mundo que pula o café da manhã vivem menos e tem mais problemas Sim. do que aqueles que tomam café da manhã
e comem dentro dessa janela de Não. 12 horas. Se você apenas tomar o café da manhã. Se Tomar o você- café da manhã contra não tomar o café da manhã, certo? Entendi. Então, só tomando café da manhã. O que é que os estudos mostram entre tomar café da manhã Sim, e não tomar? portanto, as pessoas que pulam o café da manhã têm uma vida mais curta e com mais doenças. E é Sério? estudo após estudo, não Para é só com um, isso. é muito consistente. É para pessoas com mais de 60 anos de idade? Não. Isso é apenas uma análise das pessoas se elas tomaram café da manhã ou não. E depois acompanhar, digamos, por 20 anos, a mortalidade das pessoas que, historicamente, nunca tomam café da manhã. Há outras condições relacionadas a isso, como estresse Eles se ajustam. excessivo, falta de bons relacionamentos. Eles se ajustam à maior parte do problema. Mas é possível. Mas o que eu quero dizer é aqueles que dizem, bem, talvez seja outra coisa, não é o fato de pular o café da manhã. Mas se é tão benéfico passar 16 horas por dia em jejum, porque pelo menos não traz de volta a vida normal, certo? Interessante. Então, por que o café da manhã é tão importante? Bem, ninguém sabe, mas pode ser que esteja preparando o metabolismo, certo? Está preparando o metabolismo para estar como estávamos discutindo anteriormente. Portanto, se estiver afetando a forma como você queima a gordura, se estiver afetando a forma como a insulina funciona, etc, etc, eventualmente você pode estar mais propenso à resistência à insulina, diabetes, doenças cardiovasculares. Você não precisa de muito. E também o coração, certo? Portanto, pode ser que os corpos cetônicos tenham um alto nível contínuo. Então, quando você faz jejum, esses corpos cetônicos, é daí que vem a palavra cetogênese. Esses subprodutos da gordura estão subindo na corrente sanguínea. E também os ácidos graxos, a própria gordura. E eles podem alterar a forma de como o seu coração funciona e o seu cérebro funciona. Portanto, não sabemos. Mas é possível que, ao ingerir muito disso o tempo todo, agora alguns dos sistemas desenvolvam problemas e não os melhorem. Então, se a gente vai fazendo um jejum de uma semana ou de 3 dias, não tem problema de comer menos comida ou comer menos o café da manhã. Você está dizendo que pular o café da manhã consistentemente se provou que não é uma boa coisa. Sim, quero dizer, obviamente ninguém fez um experimento em que disse, bem, vamos distribuir aleatoriamente 10 mil pessoas e você pulou o café da manhã e vamos esperar 30 anos, certo? Isso não pode ser feito. Mas são estudos epidemiológicos, então, você sabe, você olha para os bancos de dados e diz que as pessoas que tomam café da manhã estão se saindo melhor ou pior do que as pessoas que não tomam café da manhã. E eles estão se saindo consistentemente pior. E é por isso que você deve dizer, ok, se você quiser fazer 16 horas, converse com o médico, tudo bem, isso pode ajudá-lo. Faça isso por 1 mês ou 2, mas depois encontre outra coisa. Sim, encontre outra coisa, porque ele tem um efeito benéfico, pode fazer muitas coisas boas, mas depois você não vai querer ficar com ele por 20 anos. Interessante. Sim. Então, essas são as coisas cotidianas. Quando se chega ao jejum em dias alternados e tudo mais, acho que é uma loucura, sabe? Eu sempre digo que tenho dificuldade em pedir às pessoas que passem de 4 cafés para 3 cafés por dia, certo? Então, se você chegar para alguém e disser, de agora em diante, além dos possíveis problemas de longo prazo que acabamos de discutir, então, se 16 horas fazem isso, o que pode acontecer se você não comer em dias alternados, certo? Mas, além disso, apenas a viabilidade, o fato de que as pessoas realmente farão isso, é extremamente improvável. Estamos falando de uma pessoa em cada 100 que talvez consiga não comer em dias alternados. Certo. E que tal um dia por mês? Ou fazer jejum de 24 horas, um dia por mês, traz benefícios? Sim, ninguém sabe, certo? Ninguém sabe. O problema com isso, e é por isso que meu laboratório e meu grupo sempre se concentraram nisso, desenvolvendo essa dieta de jejum, é que em um dia você não entra no modo cetogênico, certo? Em um dia de jejum? Sim, em um dia de jejum. Então, você luta porque a maioria das pessoas não vê isso de forma positiva. Quero dizer, amanhã ou na próxima semana terei um dia em que não comerei. Portanto, é uma luta. E, além disso, você então, fica com fome durante essas 24 horas e não consegue entrar em um modo de resposta à fome de gordura. Sim, e é por isso que estamos dizendo que, provavelmente, o sistema, se você olhar para a nossa história, provavelmente, não podemos voltar no tempo, mas provavelmente, nos verões, tínhamos o trabalho de engordar, certo?
Se abastecer para o muitas inverno, frutas, mel, tudo o que você puder encontrar, coma o máximo possível. E então, o diabetes e o pré-diabetes, a resistência à insulina que leva ao diabetes, portanto, a insulina não funciona tão bem. Ela provavelmente fazia parte desse processo de fazer você armazenar gordura e guardar o máximo de gordura possível. Portanto, agora, sabe, isso pode ser ativado em qualquer época do ano, certo? Porque as pessoas comem demais o ano todo. Portanto, não provavelmente, o que vemos agora clinicamente é que quando você faz, digamos, 5 dias de uma dieta que imita o jejum, ou pode até ser um jejum só de água, você desbloqueia isso. Você parece desbloquear esse modo em que... E é por isso o médico que falei, você vê mesmo usando a dieta da longevidade, mas ainda não está perdendo a resistência à insulina. Até que faça a dieta que imita o jejum. Isso muda e você vê claramente a inclinação dos níveis de glicose ocorrer. E então, provavelmente... E a dieta que imita o jejum tem cerca de 3 a 500 calorias por dia, não é isso? Não, a dieta que imita o jejum é aquela para pessoas comuns com 1.100 calorias no primeiro dia e depois 800 calorias no segundo, terceiro, quarto e quinto dia, certo? Entendi. São 800 calorias nos últimos 4 dias, ok. Sim, então a possibilidade é, considerando que mais de 70% dos americanos estão acima do peso ou são obesos, estamos dizendo que se você intervir pelo menos 2 vezes por ano e lembrar o sistema que não estaremos no modo verão. Ok, vamos entrar no modo inverno. Vamos queimar essas gorduras porque, sabe, não estamos mais precisando armazená-las. Sim, portanto, esse pode ser o truque dos 5 dias em comparação com, digamos, um dia por mês, o que pode deixar o sistema confuso e sem saber se chegarmos a outra fase. Precisamos entrar agora em um modo de queima de gordura ou podemos permanecer no modo de acúmulo de gordura? Então, qual a diferença entre o processo de imitação de jejum de 5 dias com 800 a 1.000 calorias e o processo de imitação de jejum de apenas água por 5 dias? Posso lhe dizer a diferença, já fiz isso uma vez. Apenas com água por 5 dias? E eu me lembro dias? de todos os dias. A dor, né? Sim. Você quer dizer isso, Sim, né? para mim era quase uma tortura. E sabíamos que isso era verdade quando fizemos, e eu estava lhe contando sobre o ensaio clínico, o primeiro teste clínico em 2009, acho que foi aqui na USC, em pacientes com câncer, e pensamos, alguém tem câncer, não vai discutir com jejum apenas de água. Eles vão fazer isso, certo? Nós tínhamos a certeza, os oncologistas tinham certeza, vamos lá, vamos fazer isso. Ninguém queria fazer isso, certo? Então, foi por isso que procuramos o governo e dissemos, gostaríamos de desenvolver uma dieta que imitasse o jejum para pacientes com câncer. E é daí que vem a ideia. Então, ela vem da recusa de pacientes com câncer de... Era como se fosse comer, não importa o que acontecesse. É uma questão de segurança. Há muitas coisas nos alimentos que são importantes para manter o nível de glicose suficientemente alto, a pressão arterial suficientemente alta, etc, etc. Então, depois de removê-los, acho que as pessoas conseguem fazer jejum apenas de água, mas provavelmente apenas em uma clínica especializada. Certo, sim. ok. Então, se você for a um lugar... É eficaz, então? É eficaz. Se estiver numa clínica especializada sim. e você tiver... Mas tome cuidado, certo? Porque, novamente, como dissemos anteriormente, o diabo está nos detalhes. E se você demorar muito, certo? Especialmente se for extremo e longo, o corpo entra em outra resposta, que é o modo econômico. Portanto, o corpo... Modo econômico, para que ele pare de queimar. Sim, então ele o corpo... mantém a gordura, né? Digamos que você passe algumas semanas sem comer de todo. O corpo agora precisa intervir e dizer, em breve teremos problemas, certo? Então a gente não vai queimar isso, não vamos né? queimar. E agora, você poderia ter, e sabemos disso por estudos de calorização de longo prazo, você provavelmente poderia ter, ninguém nunca descobriu o que é isso, mas é chamado de mudança epigenética. Portanto, há um interruptor que se liga e diz, ok, a partir de agora, e talvez por anos, eu estou agora em um modo de economia. Vou economizar energia. E é por isso que a tecnologia é tão importante, certo? Portanto, você quer fazer todas as coisas que acabamos de falar e quer evitar todas as coisas ruins. Você não quer entrar em modo econômico. Você quer entrar no modo cetogênico.
quer começar a queimar a gordura, mantê-la a longo prazo e evitar os efeitos colaterais. Então, sabe, sim, tudo isso, mesmo que as pessoas pensem, sim, é uma coisa antiga, as pessoas costumavam fazer isso, veja, o objetivo não era chegar aos 110 anos de idade saudável há 2000 anos. O objetivo, se você tivesse sorte, era chegar aos 50 anos de idade e ter filhos. Então agora tudo mudou, certo? Portanto, agora não podemos simplesmente seguir os métodos antigos. Temos que respeitar a tradição e o que aprendemos com todas essas práticas antigas, mas ao mesmo tempo temos que trazer à ciência os testes clínicos e dizer, ok, onde eles se encaixam? Qual é o denominador comum entre todas essas coisas? Então quem era essa mulher que você disse com 117 anos? Emma Morano é o seu nome. Emma Morano. É italiana? Italiano. De Verbania, Itália, sim. Quais são as principais causas, além da dieta, para que ela tenha tido uma longa vida e saudável? No caso dela, era genética. E nós sabíamos, quer dizer, nunca temos 100% de certeza, mas temos quase certeza porque quando eu perguntei a ela, fale-me sobre todos os seus irmãos, irmãs, sua mãe, seu pai, e eles... Todo mundo era idoso, né? Todos eles, exceto um, com mais de 90 anos. Oh, meu E a Deus. chance disso acontecer é de 1 em 1 bilhão, provavelmente, certo? Então, portanto, é extremamente improvável que, por acaso, um grupo de pessoas da mesma família, praticamente todos em cada 10 pessoas, cheguem aos 100, 90 anos. Então, é esse tipo de gene? Qual é o gene que ela ou a família dela tem? Tem alguma coisa que a gente possa fazer para acionar isso na gente? Ou... Sim, com a nutrição, com a dieta da longevidade, a dieta quimito-jejum e algumas outras coisas. Então, estamos acompanhando há cerca de 15 anos essa população no Equador. E eles são pessoas pequenas, certo? Têm cerca de 1,5 metro de altura. Para com isso. Sim. 3 pés de altura? 3 pés de altura, sim. E eles não têm o que é chamado de receptor do hormônio do crescimento. Mas por que estamos estudando essas pessoas? Porque, se você se lembra da nossa primeira descoberta dos genes que controlam o envelhecimento em micro-organismos, foi no mesmo, vamos chamar caminho. Então, esses micro-organismos que vivem 10 vezes mais, eles são pequenos, certo? Sim. Então, e depois, o trabalho de John Kupchik e André Barke aqui no CEUA, mostrando que os ratos que têm longevidade recorde, são ratinhos, certo? Com a mesma mutação no mesmo gene, o receptor do hormônio do crescimento. No entanto, você e eu, que somos um pouco altos, a gente tá ferrado, né? Não necessariamente, porque sabemos que podemos intervir em diferentes estágios da vida. Portanto, você pode intervir, pode iniciar uma intervenção nutricional ou uma intervenção farmacológica em um rato, em diferentes estágios. É claro que quanto mais cedo começar, maior será o efeito, mas ainda é possível obter muitos dos efeitos mais tarde na vida, especialmente se considerarmos as mortes por doenças, certo? Então, portanto, se você mudar a sua nutrição, mesmo que alguém tenha 60 anos de idade, ainda poderá fazer uma grande diferença. Ainda dá para estender sua vida útil e reverter doenças aos 60 anos, potencialmente? Sim, quase com certeza, certo? Quer dizer, se você Com considerar... nutrição. Sim, se considerarmos apenas as doenças cardiovasculares e o diabetes, quer dizer, essas em que é possível revolucionar, digamos, a chance de desenvolvê-las ou de fazê-las progredir com base em uma mudança clara e forte em sua dieta. Uau! Qual foram outros fatores, além da nutrição, que você acha que permitem que as pessoas tenham uma vida mais longa? O grande fator foi Carlo Bava, seu médico, certo? Um grande fator. Por quê? Porque Carlo... atenção, eu vi isso quando visitei o Monte Carlo, em San Marino, alguns dos lugares que têm a maior longevidade do mundo. Percebi que um dos principais motivos é o fato de eles darem muita atenção aos idosos, certo? Os médicos fazem O sistema médico. Então eles, por exemplo, em Monte Carlo, se você for mais velho, eles podem lhe trazer a comida em casa. Eles têm ambulâncias bem próximas. Portanto, eles têm um sistema de segurança.
Para pessoas mais velhas. Para todos, mas para as pessoas mais velhas que se certifica de que se você tiver um ataque cardíaco, eles estarão lá muito rapidamente, ou vão pegá-lo cedo, ou vão lhe dar o teste. Então, foi assim que Carlo Bava fez com Emma Morano. Ele se certificou de que ela, fosse examinada e tratada. Ele teve de fazer algumas transfusões de sangue. Acho que ele as fez em sua casa, porque ela não queria ir ao hospital. Portanto, sim, ela provavelmente teria chegado aos 100 anos por conta própria, mas para chegar aos 117, acho que foi necessário um médico muito inspirado. Então são check-ups regulares, é a prevenção das coisas, não é passar a vida dizendo, olha, eu estou bem, é realmente fazer um check-up 1 ou 2 vezes por ano e ver se seus níveis estão legais, se está tudo bem. Sim, acho que ter alguém que acompanhe a sua alimentação e ter as pessoas certas acompanhando sua alimentação é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, você vai fazer uma colonoscopia ou não? Você vai verificar o seu nível de glicose em jejum no HbA1c? Você vai, se você tem pressão alta, vai intervir com a força suficiente para combatê-la sem recorrer a medicamentos, certo? Portanto, a ideia é que, à medida que você introduz os medicamentos, e quanto mais medicamentos houver no sistema, mais o sistema se adaptará, mudará. E agora, cada medicamento poderá causar outro problema. Portanto, o ideal é tentar manter tudo funcionando sem medicamentos, o que é muito difícil de fazer. E é por isso que você provavelmente precisa de uma equipe que o ajude a chegar lá. Digamos que você tenha recursos limitados. É uma situação hipotética que você tem grana limitada para você montar uma equipe de doutorado em saúde nutricional por 1 ano. Então quem é que você gostaria de ter na sua equipe? Ou que tipo de pessoas você deveria procurar para poder ter na sua equipe? É nutricionista? É um tipo de médico específico? É um treinador? Que tipo de pessoas a gente deveria procurar? Sim, e estamos tentando fazer isso, mas na Itália e aqui em Los Angeles. Temos médicos que atuam em medicina interna, médicos de medicina interna e médicos do tipo integrativo. Portanto, eles entendem e apreciam a integração com outras intervenções, que podem ser nutrição, exercícios, etc, etc. E depois gostamos de ter os nutricionistas clínicos, que têm diplomas mais elevados, o tipo de pessoa que se concentra em nutrição pode ter um doutorado, certo? E de preferência, um psicólogo. Ainda não temos isso porque ainda somos pequenos, mas acho que isso seria muito útil. E depois, a colaboração, que felizmente temos com muitos hospitais em todo o mundo. Então, em cada caso, procuramos parceiros. Geralmente fazemos testes clínicos, mas nossos parceiros incluem o MD Anderson, Mayo Clinic, Cleveland Clinic, e aí então, à medida que desenvolvemos protocolos clínicos, vamos a alguns dos principais hospitais e geralmente os principais hospitais são geralmente abertos. Eles gostam de coisas diferentes e estão olhando para o futuro. E sim, portanto, acho que seria bom que todos tivessem isso, certo? Que todos tivessem. Então, digamos que você vê a nossa clínica e, com base no problema, a clínica diga: acho que você deve ser tratado por este oncologista, ou este cardiologista, ou este imunologista, porque provavelmente são eles que trabalharão com a equipe de forma a minimizar as intervenções medicamentosas, até que você precise da intervenção medicamentosa. Por exemplo, em estudos de câncer. Tudo é feito com medicamentos, certo? Portanto, é uma dieta que imita o jejum mais os medicamentos. Nunca vimos nenhuma evidência de que fazer isso sem os medicamentos seja útil. Qual é o efeito negativo do uso constante de drogas na vida que afeta a sua longevidade? Mesmo se for um pouquinho só um pouquinho de drogas, ou medicamentos com muitas drogas? Sim, ninguém sabe, certo? Porque não sei se há estudos formais sobre isso, mas
Eu acho que o corpo está em um equilíbrio perfeito. Harmonia, ok. Tudo é perfeito. É quase perfeito, digamos assim. Então, por exemplo, se pensarmos no colesterol, agora temos uma estatina, portanto, esse medicamento agora vai bloquear a síntese do colesterol. Bem, Isso vai causar um problema sim, diferente, isso é né? bom? Bem, sim, é bom, porque está reduzindo o colesterol no sangue, mas ao mesmo tempo é preciso fazer a seguinte pergunta: por que você estava produzindo todo esse colesterol? O que você está tentando fazer com isso? Portanto, o colesterol está envolvido na produção de hormônios, na construção de células. Então, o que acontece quando você bloqueia isso, certo? Sim, então é preciso considerar que muitos medicamentos estão bloqueando coisas e não estão necessariamente bloqueando as coisas de forma sofisticada, certo? Portanto, eles não vão, digamos, atrás da síntese do colesterol e dizem: vou permitir que esse tipo de colesterol seja produzido, mas vou afetar o outro subtipo. Em geral, eles são bem básicos. É claro que as coisas estão melhorando. Em alguns casos, há medicamentos mais sofisticados. Por exemplo, aqueles que têm como alvo o sistema imunológico, eles tentam... Digamos que alguém tenha imunidade ruim. Os medicamentos estão tentando atacar apenas um subconjunto da função imunológica, de modo que não eliminam a função imunológica normal. Mas a maioria dos medicamentos imunológicos dirá que a chance de infecções vai aumentar e o risco disso e daquilo. E isso significa que, quando eles estavam no estudo, observaram que o risco de certas doenças ou infecções aumentou. E que, o que não é surpreendente, agora você está bloqueando algo que está tentando ajudá-lo, certo? Mas que também o está prejudicando, digamos, atacando suas próprias células. Então, sim, não importa o sistema que você analisa, que tipo de medicamento, sabe, medicamentos contra o câncer, certo? Digamos, imunoterapia. Bem, muito bom, certo? Porque ela mudou a sobrevida em vários tipos de câncer. Mas, novamente, agora algumas pessoas terão o sistema imunológico atacando as células normais. Portanto, há muitos efeitos colaterais causados pela imunoterapia, certo? Portanto, acho que É melhor descobrir qual é a causa do problema, né? Tentar chegar à raiz primeiro antes de usar medicamentos. É isso que você sim, disse? vamos pegar o médico de que estávamos falando antes. Ele tem diabetes, tem hipertensão. Ele tomava 4 E medicamentos. 4 medicamentos, né? certo? E então ele estaria a caminho, eu diria, dentro de 2 ou 3 anos, de ter que injetar insulina, com o pâncreas ficando, sabe, irreversivelmente danificado, certo? Portanto, então, nesse ponto, você vê que mais deveria ter sido feito? Você sabia como fazer isso. Agora você poderia dizer: muitas pessoas não vão conseguir fazer isso. Bem, é claro que não conseguirão, se não tiverem a equipe. Se não tiverem É a difícil equipe... fazer por conta própria, E né? já vimos, por exemplo, na Holanda, fizemos um estudo clínico multicêntrico, no qual não tínhamos um nutricionista registrado centralizado ligando para as pessoas. E conhecendo o sistema. E a adesão, ou a porcentagem de pacientes que fizeram mais de 3 ou 4 ciclos da dieta que imita o jejum junto com a quimioterapia, caiu para 35% ou algo assim. Quando fazemos isso com o nutricionista ligando para você, aumentamos em 70%, 80%, 90%, certo? Então você quer dizer que apenas o nutricionista liga para você para prestar contas uma vez por mês ou por semana Sim. e diz: você está fazendo o que você deveria Como fazer? você está se sentindo? Aqui está o que você pode esperar disso. Como está se sentindo? Você comeu mais alguma coisa? Posso ajudá-lo? Sim. Isso muda completamente a capacidade e a disposição do paciente para fazer isso. Então, sim, acho que é uma coisa dizer a um paciente: mude a sua dieta, e outra coisa é dizer: não se preocupe com isso. Nós temos a equipe, vamos ajudá-lo. E sabe, no início você terá muitas perguntas, muitas ligações e depois de alguns meses dirá: não quero mais falar com você. Eu sei que eu você... estou fazendo isso, vou checar menos. Estou fazendo isso, e agora você tem monitores contínuos de glicose, nós os usamos nesse médico, por exemplo, certo? Sim, conseguimos. Assim, sem que ele visse, estávamos acompanhando sua glicemia de jejum, ajustando-a, ligávamos para ele e dizíamos: tudo bem, o que você fez? Você comeu alguma coisa ontem à noite? E, sim, ontem eu jantei muito. E, sim, portanto, acho que a tecnologia é uma grande ajuda. E também facilita o trabalho na clínica.
E esse médico que era obeso também, perdeu peso nesse processo? Ele estava acima do peso, perdeu peso, não foi alguém que perdeu 40 quilos, sabe? Ele deve ter perdido, não sei, talvez uns 10 quilos ou algo assim. Mas reverteu muitos desafios internamente, né? No corpo. Bem, isso é um truque, certo? Ele estava perdendo peso, mas então, parece haver dois fatores, certo? Um deles é o tratamento, digamos, da pressão arterial e de outros problemas que ele tinha. Mas isso não estava realmente mudando a sua resistência à insulina, certo? Então, isso foi resolvido com a dieta que imita o jejum. Portanto, é provável que exista esse interruptor que mantém o corpo entre armazenar gordura e usar gordura. E é isso que precisa ser desbloqueado. E, portanto, sim. Então, a combinação da dieta diária correta e a dieta que força esse processo de desbloqueio parecem ser fundamentais. Se uma pessoa não precisa de medicação para nada, se ela está bem, exceto pelo excesso de peso e se precisa perder 15 quilos e quer saber de apenas perder gordura e perder peso, qual seria o processo que você indicaria para elas? É uma dieta que imita o jejum uma vez a cada 4 ou 6 meses? É a dieta da longevidade? O que é que você recomenda nesse caso para essas pessoas? Sim, não, quero dizer, no livro A Dieta da Longevidade, eu descrevo tudo isso, mas eu diria que a dieta da longevidade pescatariana, sabe, até os 65, 70 anos, a que descrevemos anteriormente, às 12 horas. 12 horas, Os 150 minutos por semana de exercícios. E acho que, sabe, para qualquer pessoa que possa fazer isso, 1 hora por dia de caminhada. Portanto, encontre um restaurante que esteja a 15 minutos de distância, uma cafeteria, e vá até lá 2 vezes. O que equivale a 1 hora de caminhada. Quanto de exercício? Quanto por 150 semana? minutos por semana. Portanto, isso se baseia... 2 horas e meia só. Por semana, sim. De exercício extenuante, né? Sim, correr, andar de bicicleta, nadar... isso não precisa ser extenuante. Acho que é apenas 10% disso. Cerca de 15 minutos precisam ser extenuantes. Ok. Portanto, de 150, se esforce por 15. Portanto, tente ultrapassar os limites em que seu batimento cardíaco fica Ok. alto. 2 horas e meia por semana desse tipo de exercício e 1 hora de caminhada todo dia. Sim. Além disso, todos os dias, sabe, use escadas, não use elevadores, sabe, o seu corpo não foi feito para toda essa assistência. Pois sim. é. Sim. Então, qual a importância da hora de caminhada por dia? Acho que isso é muito importante. Sério? Acho que é muito importante. E quando viajo pelo mundo e converso com centenários, sempre vejo aqueles que eram pastores, que trabalhavam no campo e, quer dizer, a maioria deles fazia algum tipo de trabalho manual, sabe? Portanto, acho que é muito importante. Também do ponto de vista psicológico, está, sabe, lá fora e caminhar e se acostumar com isso, e se acostumar com as escadas. Eu sempre mostro aos meus alunos essa escada rolante no metro de Genebra. Há uma escada e uma escada rolante. E há 200 pessoas na escada rolante e nenhuma na escada, sabe? E assim, nos transformamos em, sabe, sistemas que dependem continuamente de carros sabe, máquinas que fazem o trabalho para nós, assim como o elevador. Então, há realmente, mesmo se pensarmos em jardinagem e algumas das coisas que vemos talvez no Japão, em Okinawa, eventualmente, até mesmo algo como jardinagem pode significar muito exercício físico. Você se ajoelha, agacha, usa o corpo de diferentes maneiras para entrar em lugares ou coisas assim. Você não fica só sentado o dia inteiro, né? Sim, acho que isso é muito importante. E depois, eu diria, eu mesmo faço isso, e para todas as pessoas que tendem a ganhar peso, e eu sou uma delas, geralmente tomo café da manhã, janto e não almoço.
Sabe, quando vou à Itália, almoço também porque é difícil para mim não almoçar lá. Mas quando volto para os Estados Unidos, digamos de segunda a sexta-feira, não almoço, apenas tomo um café no almoço, um café alto e pronto. E isso tem me ajudado nos últimos 20 anos. Ajudou-me a Sério? ajudar muitas pessoas que acompanhamos em nossas clínicas. Portanto, sim, isso não é para todo mundo, mas eu diria que para a maioria das pessoas é uma ótima maneira de controlar o peso. Sem acrescentar problemas, porque, novamente, você não quer pular o café da manhã, o jantar, a maioria das pessoas não quer pular, porque o jantar é apenas amigos e família, é só... Portanto, de segunda a sexta-feira, até mesmo o almoço no final de semana, provavelmente não é uma boa ideia, certo? Mas de segunda a sexta-feira acho extremamente fácil. E, normalmente, ainda me lembro de quando fiz isso pela primeira vez há 20 anos. Era muito difícil. Pular o almoço. Sim, no primeiro mês e meio em que deixei de almoçar, foi extremamente difícil para mim. E depois, agora, almoçar ou não almoçar não faz diferença. Não faz diferença. Eu diria que o efeito é quase neutro. Se você tirar o meu café da manhã ou o meu jantar, eu vou voltar a ter aquele comportamento quando Isso comecei. pode levar meses, mas não vai trazer benefícios para o seu corpo e a longevidade. Bem, quero dizer, não jantar poderia, certo? Se você pular o jantar, pode ser. Muitos centenários não jantam ou jantam muito pouco. Eles tomam café da manhã, almoçam, depois param às 3 Sim, horas. isso é muito comum. Ninguém estudou isso, certo? Portanto, acho que é um pouco menos arriscado agora, sabendo tudo o que sabemos, que você faça um lanche, tome o café da manhã e o jantar e faça um pequeno lanche no meio. Essa é uma boa maneira de controlar o peso e não introduzir nenhum problema em potencial. Se você pular o jantar, pode acontecer que 10 anos depois descobramos o mesmo. O que era verdade para o café da manhã, pular é verdade para... Agora você terá muitas horas de jejum e voltará ao bom e ao ruim, certo? Então você acha que não mais do que 12 horas de jejum é fundamental, né? Apenas 12 horas. Bem, Na média, né? Por aí. Sabemos que as 16 horas têm problemas associados a elas. Portanto, sabe, 16 horas pode ser bom para períodos curtos, mas... Por uma semana ou mas algo até assim, mesmo né? por alguns meses. Se alguém tivesse diabetes e o médico dissesse, vamos colocá-lo nessa dieta de 16 horas por 2 meses, vamos reduzi-lo e depois, sabe, o colocaremos na dieta da longevidade ou em qualquer outra dieta. Acho que isso é razoável, sabe? Apenas para desbloquear um pouco a pessoa, para que ela fique mais magra, para que ela perca algum peso e perca um pouco da gordura abdominal que talvez esteja prejudicando, e também para que ela entre psicologicamente em uma modalidade em que mudará a sua dieta. Então, pular o almoço, então... O almoço rápido é o que a gente devia estar procurando fazer. Caramba, isso é interessante. Você faz isso há 20 anos? Faço isso há 20 anos. Na maioria das vezes, Sim, sem quero almoço. dizer, acho... Você toma um grande café da manhã. O Não, que você não. come no café da manhã? Eu como uma maçã e um pouco de pasta de amêndoas, chocolate Um pouco com de manteiga de amêndoas amêndoas. e um pouco de... É chamado de friselli, é um pão seco da Itália, do sul da Itália. Parece bom. Muito bom. Então você tem maçã, um pouco de E chá, pasta, sim. pão e chá. Esse é o seu Esse café da é o meu manhã. café da manhã. Sem almoço, que horas você toma café da manhã? Digamos 9 horas, 8h30, 9 horas, sim. E depois sem almoço, você janta cedo, você janta tarde, Não, como então é? eu janto por volta das 8. 8 horas. Há algum horário que a gente deve parar de jantar para poder ajudar a gente perder gordura? Sim, eu diria que 3 horas antes de dormir. Então, e é isso que eu faço. Mas as pessoas podem transferir para as 7 da manhã, digamos 7 da tarde. E depois elas vão para a cama, digamos, às 10 da noite. Eu vou para a cama talvez à meia-noite. E paro de comer às 9 horas. Então, sim. Então, eu sigo praticamente tudo o que prego. Então, Isso é bom. Então, a dieta da longevidade, jejum de 12 horas, nessa janela, 1 hora diária de caminhada, 2h30 de exercício toda semana, tomar café da manhã e janta, pular o almoço de segunda a sexta. Se você puder, final de semana. Está ganhando peso, ou está acima do peso, ou é obeso. Se você tiver peso normal, poderá comer 5 vezes por dia, entende? Ok. Sim, beleza. peso A gente normal, tá tentando... circunferência abdominal normal, portanto você não está acumulando gordura. Digamos que alguém tenha 12, 13% de gordura. Não precisam deixar de Não almoçar, precisam né? pular nada, talvez precisem comer mais, sabe? Sim. Entendi. Ok.
Você mencionou nessa equipe, se todos pudessem ter uma equipe ao seu redor, você mencionou um psicólogo. Por que um psicólogo é importante para o controle de peso saudável e a longevidade também? Acho que, tudo tem a ver com a mente e a sua capacidade de seguir certas coisas e fazê-las. E isso fica ainda pior para alguém que tem câncer ou uma doença, mas mesmo alguém que não tem nada, apenas, digamos que 7 em cada 10 americanos estão acima do peso. O psicólogo pode fazer uma tremenda diferença ao permitir que você veja talvez os problemas que estão por trás da alimentação excessiva ou da incapacidade de ser disciplinado, certo? Porque no final, você precisa ter essa disciplina, algum tipo de disciplina, certo? Portanto, você tem que tê-la para se exercitar, tem que tê-la para a caminhada de 1 hora, tem que tê-la para as 12 horas. Tudo isso requer algum tipo de disciplina. É estrutura, ordem, programação, disciplina. Sim, por isso acho que um psicólogo provavelmente pode ajudá-lo a chegar lá. Ele pode não levar todo mundo lá, mas eu diria que há provavelmente uma grande porcentagem de pessoas que beneficiariam de ter um profissional para entender porque você não é capaz de fazer essas mudanças e, em seguida, permitir que você chegue lá de uma maneira que seja fácil o suficiente e também permanente. Portanto, a pior coisa que você pode fazer é fazer uma dieta, mudar a alimentação e depois perder muito peso e depois voltar atrás, certo? É muito melhor nunca mudar. E estou falando que é muito melhor para a longevidade. Então, isso está sendo estudado. Se você fizer esse ioiô mais de 2 vezes na vida, terá uma vida mais curta, certo? Sério? Por que isso acontece? Bem, ninguém sabe, certo? Mas isso está sendo demonstrado por estudos epidemiológicos. Portanto, pessoas que perderam, acho que mais que 10% do peso, pelo menos 2 vezes na vida, então elas fizeram algum tipo de Extremo. mudanças nutricionais pesadas. Elas vivem menos do que aquelas que mantiveram o mesmo peso, mas nunca se preocuparam em perdê-lo. Interessante. O que você acha que é a principal causa de 7 a cada 10 americanos estarem acima do peso ou obesos? É a falta de disciplina, falta de conhecimento, é a abundância de alimentos ruins disponíveis, acho que eles não se importam, não são educados? Não, acho que é o sistema. O sistema. Todo o sistema é estruturado. As empresas de alimentos. Marketing As empresas de de alimentos ganham muito é. dinheiro vendendo tudo. E as empresas de alimentos, cada indivíduo pode dizer: olha, não me culpe, eu estou apenas vendendo batatas fritas. Sou uma pessoa ruim porque vendo batatas fritas? Não, não é. Não há problema em permitir que as pessoas comam algumas batatas fritas. Mas então você tem um sistema médico que basicamente diz: não, sabe, não estamos interessados em nutrição, estamos interessados em tratar as pessoas. E aí você tem um hospital ganhando muito dinheiro, cobrando e a seguradora pagando por isso. Portanto, todo o sistema adora isso, certo? O engraçado é que, obviamente, todas as pessoas que estão trabalhando para essas empresas que vendem alimentos e hospitais são os próprios pacientes, sabe? E essa é a parte irônica, certo? Portanto, sim, acho que é preciso mudar tudo, desde os jornalistas até os comerciais de TV e o sistema inteiro precisa mudar. E assim, como aconteceu com o fumo, certo? É preciso dizer, sim, isso não é bom para você. E assim, em algum momento o sistema disse, fumar mata. E isso não mudou tudo, mas certamente reduziu a quantidade de fumantes e talvez um pouco mais de saúde agora. Portanto, essa é uma grande vitória, certo? Essa é uma grande vitória. Então agora, se dissermos, comida ruim mata você, e colocarmos isso nos rótulos como cigarro. Sim, e sabe, toda a televisão cantar essa história, e as universidades e os hospitais, e sim, então você não vai ver todo mundo, mas cerca dos 72%, acho que vamos deixar para 35%. Mais ou menos. E você cresceu na Itália, né? Qual o nível de obesidade por lá? Está chegando muito perto. Quanto às crianças, escrevi um livro no ano passado em italiano e que publicarei aqui em breve. E ele se chama Longevidade Começa na Infância. E a porcentagem de excesso de peso na Itália ultrapassou a dos Estados Unidos. Nas Para crianças, com sim. isso. Sério?
Como isso é A possível? obesidade foi maior no ZEUA e a porcentagem de sobrepeso foi maior na Itália. E se você olhar para o sul de Itália, é muito maior. E por quê? O mesmo problema, o mesmo sistema, Sério? muita confusão, cria muita confusão e ninguém sabe o que deve fazer mais. Criam muitas drogas, muitos comerciais, sabe? E todas as revistas estão repletas de comerciais, Sério? Drogas e comida. alimentos e drogas. Estamos cercados por propagandas de alimentos e drogas. Então, se ficar doente, coma a Como comida, essa comida e os ter medicamento medicamentos no hospital que para fazer trata você ficar disso, bem sabe? de novo. E é claro, Uau. durante o processo vamos à falência, porque, sabe, 17% do PIB, certo? Portanto, esse é um processo muito caro. Então, Qual é o país mais saudável do mundo e o que é que ele está fazendo de diferente? essa é uma boa pergunta. Eu diria que o Japão certamente ainda está entre os países que não têm um grande problema de obesidade e sobrepeso. Eu tenho certeza que tem uma porcentagem, mas Sim, não é o caso. obviamente é uma porcentagem, mas acho que está muito longe dos 70% dos EUA e acho que 50% ou mais de Itália. E a maior parte da Europa, a propósito, não é só em Itália. É como se A tivesse em maior toda parte da Europa está em Sim, 50% a maior parte da agora. Europa está em torno de 50%. E, assim, o sobrepeso e a obesidade. Sim, portanto, acho que o Japão é provavelmente um dos exemplos de como fazer um trabalho melhor, sem dúvida, do que a maioria dos outros países. Portanto, isso pode ser feito, ou seja, é bastante simples se pensarmos nisso. Mas envolve todos. Não é possível que pessoas como eu saiam por aí dizendo, sabe, como assim, como assado. Se os médicos, os nutricionistas, sabe, a CNN e todos os outros não se juntarem a nós. É difícil, é muita isso não vai confusão. acontecer. E as pessoas ficam exaustas ou cansadas e comem o que querem. Sim, e então, é claro, baixo teor de gordura por 20 anos, pouca gordura, e as pessoas estão ganhando peso, certo? E então é como, oh não é gordura, tem que ser carboidratos. Poucos carbos, e as pessoas estão ganhando peso. Portanto, tanto na era do baixo teor de gordura, quanto na era de baixo teor de carboidratos, os americanos e os europeus ganharam peso. Então por quê? Porque estamos comendo demais. Muitas calorias e provenientes de gorduras, açúcares e carboidratos. E proteínas. Então, temos mais de tudo. E isso é um problema. E é mais fácil para a mídia demonizar. Antes era a gordura e agora são os carboidratos. E em algum momento, talvez contribuamos para demonizar as proteínas, o que não estamos tentando fazer, porque estamos dizendo, ei, um nível saudável de proteína é essencial para chegar aos 110 anos de idade saudável. Mas lembro-me de quando publicamos em 2014 um artigo sobre proteínas e mostramos que havia duas fases da vida, certo? Como mencionei anteriormente, até os 65 anos com pouca proteína e depois dos 65 anos passamos a uma ingestão moderna de proteína. E talvez você possa ter mais variedade de alimentos, certo? Portanto, um pouco mais de carnes, iogurte e etc. E lembro-me de um dos grandes programas nacionais em que o médico foi à TV e olhou para os nossos artigos e disse: bem, pouca proteína, então isso muda, muito confuso. Tipo, eram duas coisas, certo? Era muito simples, certo? Mas só o fato de termos descrito duas fases da vida para um médico na televisão já era muito confuso, sabe? E sim, então essa é a mensagem que passamos às pessoas. Tem que ser apenas uma palavra, sabe? Ocultar isso, diminuir aquilo, para que as pessoas possam entender. Se for mais do que isso, é muito confuso. Então, é claro que as pessoas sofrerão as consequências disso. O quanto o ambiente que você vive influencia, tipo, a cidade, o clima, o quanto isso influencia além da nutrição na sua longevidade? Provavelmente um pouco, mas não um efeito muito grande, sabe? Portanto, acho que Nova York tem muitas pessoas que vivem vidas bem longas na cidade de Nova York e então A acho cidade que de Nova York tem? a cidade de Nova York tem, sim. É mesmo? Por que isso acontece? Provavelmente porque são muito ricos, têm bons médicos e boa comida, sabe? Portanto,
A comunidade, as pessoas que Sim, vivem quer lá. dizer, você faz os check-ups, tem uma alimentação saudável e, sabe, embora esteja em uma cidade muito estressante, cheia de gente e provavelmente muito poluída, etc, etc. Portanto, acho que você pode se sair muito bem, não importa onde esteja, mas pode levar alguns anos da sua vida se tiver em uma área altamente poluída. Mas acho que se você observar, sabe, a circunferência abdominal e o diabetes, verá que suas chances de contrair diabetes aumentam 10 vezes. Se você tiver um estômago maior, Sim, né? e então, e depois suas chances de desenvolver doenças cardiovasculares e câncer, etc, etc. Portanto, é muito claro o que está no centro das doenças e da longevidade. Isso não significa que outras coisas não sejam importantes. Mas também, se olharmos para o nosso campo, se olharmos para a pesquisa com animais depois de 100 anos, eu diria que o consenso é que as intervenções nutricionais são de longe as mais poderosas em fazer um rato viver mais, certo? Ou uma ratazana viver mais, ou um macaco viver mais. Eu diria que existem alguns medicamentos e intervenções que estão surgindo agora, mas eu diria que se você pegasse cientistas que trabalham com envelhecimento, eu diria que 90 dirão, sim, provavelmente eu escolheria algum tipo de intervenção baseada em nutrição para fazer com que qualquer organismo viva mais. Uau! Então isso é uma descoberta dos últimos 20 anos que você e várias outras pessoas do setor têm estudado e pesquisando, né? Você descobriu que essas mudanças nutricionais podem realmente apoiar a longevidade. Sabe, o trabalho de restrições alimentares começou há 100 anos. Ok. E o que acontece se você baixar? Mas, como eu estava dizendo, o que acontece é que você tem muita coisa boa e muita coisa ruim, certo? Portanto, acho que agora, acho que o que nós e alguns outros contribuímos para o campo da nutrição e da restrição é que podemos remover o que é ruim e manter o que é bom. Sabe? E é claro que esse é um fator importante. Então, digamos que a restrição calórica contínua faz com que você perca massa muscular. Mostramos no estudo clínico, estamos prestes a confirmar, que não há perda de massa muscular com as FMDs, certo? Com a dieta que imita o jejum. E Então não há perda muscular. sem perda muscular, e mesmo no paciente... Com 5 dias, se for mais longo, haveria alguma perda muscular? Sim, é claro. Se for mais longo, eventualmente você terá perda. É impossível manter os músculos. Mas mesmo nas mulheres que fizeram por 8 ciclos, sabe, uma vez a cada 1 ou 2 meses, se elas fizeram o treino leve, o treinamento muscular, elas realmente ganharam massa magra, certo? Portanto, sim, então, esse é um. O sistema imunológico, bem, essa é outra questão sobre a restrição calórica, em que o seu sistema imunológico será enfraquecido por essa restrição contínua? Ou por uma possível intervenção contínua na dieta, por exemplo, todos os dias, 16 horas, todos os dias, em dias alternados, em jejum? É uma intervenção muito crônica, certo? Portanto, há uma suspeita de que o sistema imunológico possa ser afetado negativamente. Bem, novamente, estamos vendo o contrário, certo? Com a dieta que imita o jejum. Vemos, pelo menos em ratos, mostram claramente que as células-tronco do sangue estão sendo ativadas na medula óssea e agora o sistema imunológico está sendo rejuvenescido. Então, sim, então acho que esse é um tipo de intervenção muito mais sofisticado e menos trabalhoso, pois ambos são necessários. É preciso ser mais sofisticado, mas é preciso usar essa sofisticação para garantir que seja muito fácil para as pessoas. Então, você consegue fazer 5 dias de algo que vem em uma caixa 2 vezes por ano? Eu diria que 90% das pessoas conseguem fazer isso. Com certeza. Sabe, eles vão, sabe, gostar. Provavelmente metade deles não vai gostar. A outra metade provavelmente se sentirá muito bem com isso. Não estou falando do tipo de resposta que vemos. Algumas pessoas dizem, faço isso porque tenho que fazer. Algumas pessoas dizem, adoro fazer isso porque me sinto melhor quando faço. Mas acho que isso é certamente uma mudança em comparação com o que tínhamos antes. E quero dizer, há coisas em que eu acho que o tempo que estamos sentados comendo é tão importante. Acho que é ótimo para... E algumas outras coisas, como certas dietas cetogênicas,
que por breves períodos são interessantes. Acho que Eric Verdin e outros estão fazendo. Acho que alguns aspectos interessantes nisso. Por exemplo, muitos dados agora estão sugerindo que se você adotar uma dieta com baixo teor de carboidratos, não há problema se for uma dieta vegana. Portanto, se for uma dieta com baixo teor de carboidratos de origem animal, não é nada bom. Você terá uma vida mais curta. Mas Sério? Sim, essa é uma análise de métricas, o estudo de todos os estudos. Mas se for de baixos carbos e à base de vegetais, parece ser a melhor dieta. Digamos que 40% de carbos à base de vegetais, essa parece ser a melhor dieta de todas. Então, é algo interessante que algumas pessoas estão estudando e que estamos começando a estudar aqui. Parece que muita gente que come carne vermelha, carne magra, são saudáveis, têm ótima aparência, pele clara, parecem estar envelhecendo bem, né? E a carne vermelha é algo que a gente devia evitar no futuro, ou uma certa quantidade não faz mal? Depende de quais são as suas metas, digamos. Alguém poderia dizer, olha, eu como carne vermelha uma vez por semana. Eu como o tipo orgânico, que é alimentado com capim. Isso vai ser muito ruim para mim? Provavelmente não. Provavelmente Entendi. não. Mas a maioria das pessoas diz, eu como, carne vermelha, bife, uma vez por semana. Depois, salsicha, uma vez por semana. Depois, no café da manhã, como bacon. Sim, então, se você juntar tudo isso, entra em uma dieta ocidental. E a dieta ocidental é a que usamos para, digamos, encurtar o tempo de vida. Acabamos de publicar um artigo sobre ratos e fizemos essa dieta ocidental rica em gorduras e calorias. E os ratos morriam muito mais cedo. Sério? Sim, eles ficam grandes e morrem muito cedo, com muitos problemas. Colesterol alto, problemas cardíacos. Portanto, sim, está bem claro que, com uma dieta ocidental repleta de proteínas e gorduras animais, você terá um problema. Teremos muitos problemas, não apenas um. E o que queremos dizer é que você tem uma vida, provavelmente. Eu diria que ela é relativamente curta e, então, como otimizar essa vida, certo? E então, para otimizá-la, eu diria, para seguir a dieta da longevidade. Mas então, como muitos americanos dirão e muitas pessoas na Europa, eu não posso fazer isso, sabe? Eu posso comer um bife por semana? Tudo bem, isso está bem. Pode ser que não faça diferença em sua vida. Pode ser que faça alguma diferença, quem sabe? Mas certamente... E, a propósito, isso é o que a maioria dos centenários costumava fazer, sabe? Digamos que comer carne vermelha uma vez por semana era muito comum. Portanto, não estaria muito longe de... Acho que em Okinawa provavelmente não, mas eu diria que a maioria dos centenários do sul da Europa comia carne vermelha pelo menos uma vez por mês e talvez uma vez por semana. Entendi. Muito pouco, né? Não tanto, não todo dia, não várias vezes por semana, mas se você puder fazer, vai ser melhor para a longevidade. Novamente, não se trata realmente de carne vermelha, mas de muitos, produtos de origem animal. Laticínios, carnes brancas, carnes vermelhas, muitos deles tratados com antibióticos, muitos deles têm altos níveis de hormônios, talvez hormônios e esteroides. E então, sim, é provável, que a combinação de todos esses produtos de origem animal, que cada um contribua um pouco para, alguns problemas inflamatórios, para aumentar os fatores de crescimento e para aumentar o nível de glicose no sangue. Então, se juntarmos tudo isso e continuarmos assim, e teremos as múltiplas doenças que a maioria das pessoas na Europa e na América tem. O que você acha que, com base em estudos há quase 30 anos, o que acha que a gente pode descobrir nos próximos 30 anos que ainda não descobrimos sobre longevidade e optimização da nossa saúde? Algo que você acha que possa acontecer, ou que a gente poderia descobrir, algo novo, que a gente está no começo, mas não tem dados suficientes?
Tem alguma coisa que você acha que seja uma mudança no gênio, na nutrição, que a gente pode entender mais e que vai ajudar a gente? Sim, em primeiro lugar, eu chamo a tecnologia de nutrientes, certo? Então, o campo nutricional costumava ser como uma ciência suave, apenas um monte de ideias e observações. Agora se está movendo para uma ciência dura. Exatamente que tipo de aminoácidos estão nessa composição e qual é a frequência, etc, etc. Então, eu acredito que a tecnologia de nutrientes ficará cada vez melhor e melhor. E, em algum momento, também a combinaremos com a inteligência artificial e, portanto, ela vai se revolucionar nos próximos 10, 15 anos. Sim, então, se alguém tiver um problema, digamos que seja um problema imunológico, um problema gastrointestinal ou diabetes, e acho que em algum momento conseguiremos identificar com exatidão, digamos que você tenha doença celíaca, certo? Que é uma autoimunidade e é causada pelo glúten. Sabe, há 30 anos, ninguém sabia disso. Então, você estava comendo macarrão e pão e sofria muito. E as pessoas não faziam ideia, apenas o enchiam de medicamentos. Então, agora, não, nada de remédios. Apenas evite o glúten. E é isso aí. E então você se cura. E sim, então, imagine, nós sabemos disso, é muito claro. Ou lactose e a intolerância à lactose, certo? Se você é japonês, a maioria dos japoneses é geneticamente intolerante à lactose. Portanto, se você bebe leite e não está se sentindo bem, você tem uma solução simples. E então, imagine quantos desses casos existem e que não conhecemos. E sabe, os ômicos, então podemos observar a composição microbiota, mas também analisar algo chamado metabolômica, que analisa todas as moléculas no sangue que mudam e, eventualmente, muito em breve, poderemos relacionar isso ao que você está comendo, certo? Então, poderemos dizer, você precisa evitar esses 6 alimentos e precisa ter um nível mais alto disso, outros 10 alimentos, e isso resolverá o problema. Então, acho que isso é um grande... terá muito potencial. E depois, acho que veremos muitos produtos biônicos, sabe? Sério? Veremos muitos, sabe, provavelmente órgãos artificiais. E, sim, as pessoas estão trabalhando nisso por um longo tempo e agora há muita empolgação. Você pode fazer um pâncreas e existe um artificial, certo? Então, sim, é claro que estão trabalhando nisso. E você pode fazer rins artificiais e o coração. Nós já o temos. Então sim, acho que nos próximos 30 anos veremos muitas dessas combinações de máquina / humano, sabe, juntos. E é claro que a longevidade é um pouco mais complicada porque é preciso proteger tudo, inclusive o cérebro. E o cérebro Isso é complicado, é um órgão difícil de substituir e isso não vai acontecer tão cedo. Mas acho que as pessoas que têm problemas cardíacos, diabetes tipo 1 ou problemas renais terão muitos desses Soluções, né? sistemas Soluções. artificiais que serão introduzidos. Uau, Eles isso é farão loucura. uma grande diferença. Digamos que você tenha nascido hoje. Qual você acha que é o tempo de vida potencial que alguém poderia ter nesse momento? Qual a idade mais avançada? É 120? 122. 122, alguém que vive hoje. Não, foi a senhora Calma. Ela viveu mais. Isso é uma loucura. Quem é a pessoa mais Acho que velha no hoje? momento devemos estar em torno de 117. 117. Eu acho. Alguém deve estar com essa idade. Então, alguém que nasce hoje com tudo que a gente tem agora, mas tudo que está por vir nos próximos 20, 30 anos, mais 70 anos, qual você acha que é o potencial, em sua hipótese, de tempo de vida? O que é que você acha? Acho que Se o cérebro estiver protegido, se tudo estiver protegido, claro. sim, certamente acho que haverá 2 grupos. O mundo vai se dividir em 2. E haverá aqueles que seguirão toda a estratégia apoiada. É por isso que no primeiro livro eu falo sobre 5 pilares, certo? Então você fala sobre estudos epidemiológicos, clínicos, pesquisa básica, estudos sobre centenários. Em vez de dizer, o Longo acha isso, é mais como se o Longo reunisse todos esses dados e dissesse, ok, é difícil imaginar como essa dieta específica
poderia não funcionar, certo? Ela funcionou para isso, para aquilo, para aquilo outro. Então, acho que haverá um grupo que fará todas as coisas certas e depois há um grupo que continua. E o grupo que continua do jeito que está fazendo agora, acho que provavelmente terá a mesma expectativa de vida. Mas, sabe, portanto, poderia ser, não sei, uma expectativa média de vida de 90 ou 95 anos, digamos. Mas o outro grupo, creio eu, vai começar a ver talvez uma média de vida de 105 anos. E, é claro, os medicamentos estarão lá e os medicamentos podem fazer a diferença em sua... Ou a cirurgia pode fazer a diferença se você morrerá aos 22 ou se chegará aos 105 ou 110 anos. Então, acho que, em conjunto, com a tecnologia, mais a nutrição, mais, não me surpreenderia se houvesse uma população que seguisse tudo isso e chegasse aos 105 anos de idade de vida média. Isso significa que metade deles viverá mais e a outra metade viverá um pouco menos. Claro, E é inspirador. algumas pessoas, talvez a chegarem aos 125, 130... essa faixa. Como você tem uma população, digamos, de 1 bilhão de pessoas que seguiram tudo isso pelos próximos 120 anos, seria surpreendente que uma delas não chegasse, digamos, a 130. Isso seria incrível. 130, cara, que loucura. Sim, com certeza. É inspirador. Seria uma vida longa. Você mencionou 5 pilares, né? Quais são os 5 pilares para aumentar a longevidade que Sim, você... os 5 pilares. Estudos epidemiológicos foram os estudos dos números, a população, 100 mil pessoas que comem muito queijo e pessoas que não comem. Depois, os estudos clínicos. Depois de identificar, digamos, proteínas que... O excesso de proteínas é ruim para você. É possível fazer um estudo aleatório em que se observam pessoas que têm uma dieta rica em proteínas e pessoas que têm pouca proteína e observar as mudanças? Talvez não por 20 anos, talvez por 1 ano, mas já é possível monitorar isso. Depois, a pesquisa básica. Ok, então você acha que uma dieta rica em proteínas é ruim para você? Por que não dá uma dieta rica em proteínas a ratos? Eles vivem menos? Sim, vivem. Então, cara. e eles têm mais doenças? Sim. Então, sim, esse é o terceiro pilar. E depois, os centenários. Se você acha que uma dieta rica em proteína é tão ruim para todos nós, vamos dar uma olhada nos centenários. Algum deles tem uma dieta rica em proteínas? Ninguém tem. Certo? Nem os Okinawas, nem os de Loma Linda, nem os sardos, nem... Então, ninguém tem. Eles podem ter uma dieta de baixa proteína. A maioria deles tem baixa proteína. Alguns deles podem ter uma dieta de proteína moderada, mas você não vê uma população famosa com alto teor de proteína. População famosa por chegar aos 100 anos de idade. Então, isso é um bom sinal. É outro pilar. E depois, em sistemas complexos, acho que é sempre bom ter uma abordagem reducionista e pensar que o ser humano é um avião ou um carro, algo que é complicado, sofisticado e complicado, sabe? Eu sempre uso essa abordagem, por exemplo, quando as pessoas me perguntam, devo correr 32 km por dia ou nunca devo correr? Bem, eu sempre digo, se você deixa o seu carro na garagem o tempo todo, não é bom, certo? Se você dirige o carro o tempo todo, também não é bom. Ninguém quer, sabe, um carro com 10 anos de idade e 180 mil quilômetros. Ninguém quer comprar isso. Por quê? Um carro que foi muito usado é bom, certo? Não. Por quê? Bem, porque o mecânico dirá que ele vai se quebrar. É só uma questão de tempo. Agora, o corpo tem mecanismos de autorreparo que o carro não tem. Mas, ainda assim, se for usado em excesso, vai quebrar. Certo. Cara, isso é inspirador. Tem mais alguma coisa que a gente deva saber sobre longevidade ou... O que Acho que parece? que você cobriu o problema. Isso é inspirador para mim. Você tem um livro incrível, A Dieta da Longevidade. As pessoas podem ter agora mesmo. É inspirador, tem muitas informações, além de detalhes, exemplos de como realmente implementar isso na vida. A dieta que imita o jejum eu fiz alguns anos atrás, eu quero fazer de novo. É um processo de 5 dias de restrição calórica, base de vegetais, tipos específicos de alimentos e sopas. Eu acho que era isso e algumas vitaminas. Não tenho certeza se mudou em relação a 5 anos atrás ou se é a mesma coisa. Muito próximo, quase o mesmo por por causa aí, dos né? ensaios clínicos. Certo, então você tem isso, as pessoas podem acessar seu site, walterlongo.com e saber mais sobre isso. O livro vai estar lá, o programa de imitação também vai estar lá.
todo o conteúdo vai estar lá, né? Bem, o livro fala sobre o programa de imitação do jejum. É claro, a fundação aqui em Los Angeles, a Create Curse, é uma clínica sem fins lucrativos e tentamos cuidar das pessoas. Aqueles que não podem pagar não são cobrados e aqueles que podem pagar, eles pagam um preço bem baixo. Base de doações ou algo assim. Então, o que é Create Cures? É a uma fundação, clínica aqui em é a Los fundação Angeles? que criei anos atrás com a ideia de trazer a criatividade para a medicina e sim, ela fica aqui em Santa Mônica e a ideia é fazer o que discutimos anteriormente, ter a equipe, o nutricionista, o médico, etc, etc. E ainda assim, o italiano está mais avançado, o americano está em seus primeiros dias, mas acho que está chegando lá. Quem é um bom candidato para poder fazer parte dessa fundação? Você se refere como ser um paciente? É, ou para ser um qualquer paciente. Quer dizer, há Pode ser pessoas saudável. saudáveis, há pessoas que são atletas, mas há pessoas com câncer, há pessoas com autoimunidades. E sim, tentamos trabalhar com médicos dos grandes hospitais da cidade ou de hospitais pequenos para tentar ajudá-los. E como é o processo? Se alguém quisesse ir lá e dar uma olhada, como seria esse processo seletivo? Bem, sabe, basta ligar para a clínica ou enviar um e-mail para createcurse.org e depois marcar uma consulta e eles podem providenciar exames de sangue para você e depois ou você fazer o seu próprio exame de sangue e depois... Eles analisam e colocam você em um plano de jogo, num processo, né? Sim, em seguida, eles implementam as diferentes abordagens, e é claro que isso é muito diferente de alguém que é saudável, que pode simplesmente receber a dieta da longevidade e depois medir, digamos, a função muscular e a massa muscular, em comparação com alguém que tem câncer. Nesse caso, precisamos conversar com o oncologista que o está tratando e decidir se ele pode ou não fazer determinadas coisas. O oncologista é favorável ou não. Entendi. Assim, Então sua equipe avalia isso e coloca as pessoas em um plano e apoia no processo. sim. Você está dizendo que é gratuito para pessoas que não podem pagar e para outras paga-se um determinado Sim, valor, os né? outros têm um preço bem razoável. Entendi. E acho que provavelmente é um plano de desconto para todos, o que significa que mesmo as pessoas que não ganham muito dinheiro recebem um desconto bem alto. Então, Isso é legal, createcures.org. sim, Então qualquer pessoa pode acessar o site, dar uma olhada, ver se tem alguma opção sim. adequada. Isso é legal. A gente já tem um livro, A Dieta da Longevidade. De que outra forma a gente pode te ajudar? Dê uma olhada no seu Instagram. Você não é muito consistente, tem coisas boas, mas estão em italiano, né? Mas se você quiser a versão em inglês, para onde é que você deve ir? Onde é seu sistema Sim, principal? no Facebook ainda temos uma página bastante ativa e tenho pessoas que publicam nela, mas sim, acho que em breve nós teremos que investir um pouco mais de tempo nas várias redes Nas plataformas, sociais, sim. Mas o livro e o site são muito bons. De que outra forma a gente pode te ajudar na sua missão? Acho que é isso. Enviar pessoas para a Create Curse e também doações. É claro, é uma fundação que aceita doações. E se alguém... estamos tentando fazer um evento no próximo ano. Provavelmente será uma corrida em Los Angeles para Ah, é mesmo? arrecadar fundos para a fundação, sabe? Para que possamos acompanhar mais pessoas. Isso é ótimo. E agora, tínhamos médicos e percebemos que precisamos esperar até obtermos uma licença médica da Califórnia. Mas essa é uma operação muito cara quando os médicos também fazem parte dela. Por isso é importante para nós arrecadar fundos. Isso é legal. Uma corrida de 5 milhas ou... Veremos. Agora estamos pensando nos detalhes, mas provavelmente será em maio e teremos pessoas que envolveram outras pessoas. Eu tô e dentro. Cada um... Se eu estiver na cidade, eu vou estar lá. Está bem. Eu tô Obrigado, animado. sim. Incrível, inspirador. Tenho umas perguntas finais para você. Essa aqui se chama As Três Verdades. Eu faço essa pergunta a todo mundo no final, então eu queria que você imaginasse um cenário hipotético que é o seu último dia aqui na Terra. Daqui a muitos anos, você viveu a idade que quis viver.
Você seguiu seu próprio plano, viveu mais de 100 anos, teve uma vida maravilhosa, mas por alguma razão, é seu último dia e você tem que levar todo o seu conteúdo, seus livros, entrevistas, tudo que você disse vai contigo para o outro lugar. Ou deixará o mundo, né? Disse? Apenas disse? Ou... Conteúdo escrito, dito, qualquer coisa. Tudo que você já criou desapareceu. Então a gente não tem mais acesso a nada. Uhum. Mas você tem um pedaço de papel e você pode escrever 3 lições que você aprendeu da vida. E isso é o que a gente teria para se lembrar da sua sabedoria, do que você adquiriu e que você queira compartilhar com a gente. O que você diria seriam essas 3 verdades para você? Bem, com certeza, cuide de sua saúde, e isso inclui a sua saúde mental. Eu diria, com certeza, guarde o que você precisa e doe o resto. Eu diria que essa é provavelmente uma coisa muito importante. E depois acho que a terceira seria, não sei, talvez passar o máximo de tempo possível com as pessoas de quem você gosta. Eu adoro isso, boas verdades. Sim, Legal. Minhas, mas sim. Eu quero te agradecer, antes de fazer a última pergunta, por seu compromisso, sua dedicação de atender tanta gente que tem dificuldades de saúde e estão confusas. Eu acho que tem muita confusão no mundo e o seu compromisso com a ciência, pesquisa, estudos clínicos e todas essas coisas que você fez nos últimos 30 anos no sistema educacional para levar sabedoria para o mundo tem sido muito, muito útil para as pessoas que não têm a menor ideia do que estão fazendo. Então, eu te agradeço por aparecer desse jeito, por seguir o exemplo, por continuar a pesquisa e por divulgar isso de uma maneira muito poderosa. É realmente muito inspirador. E você está ajudando as pessoas a ter uma vida mais saudável também. Eu te agradeço. E minha última pergunta é: qual a sua definição de grandeza? Provavelmente, eu mencionei isso em meu primeiro livro, sabe? Mude as coisas de forma positiva para o maior número possível de pessoas. Se você puder melhorar as coisas para 1 bilhão de pessoas, você, sabe, simplesmente mudará 1 bilhão de vidas para melhor. Então, sim, acho que isso provavelmente é grandeza. Número 1. Não temos um grande microbioma que seja capaz de combater os vírus, combater as bactérias como deveriam. E, afinal de contas, elas estão defendendo sua casa. Mas o mais importante, provavelmente, porque a maioria de nós tem um intestino permeável.